Boa noite, meu nome é Letícia da Ascensão Boa noite, meu nome é Vitória Fernanda. e hoje nós viemos apresentar o trabalho final do projeto de iniciação científica Júnior com o tema Análise Parasitológica e Microbiológica de Corrimãos e Maçanetas da FUNEC Unidade Centec. Os nossos orientadores foram a Cíntia Belo e o Rodrigo Lobo. As infecções elas têm sido a causa predominante de doenças e mortes ao longo da humanidade, da história da humanidade. E algumas dessas doenças foram recorrentes, tendo uma alta taxa de mortalidade. E essas infecções elas são agravadas devido à precariedade da higiene pessoal dos indivíduos e da limpeza incorreta de objetos e superfícies de uso comum. Em vista disso, a gente realizou uma pesquisa sobre parasitas, bactérias e fungos presentes no Centec, que é uma unidade da FUNEC, que é uma escola técnica que recebe um grande contingente de alunos ao longo do dia e também recebe a população para o atendimento nos laboratórios. Para a gente fazer essa pesquisa, a gente utilizou das técnicas de fita gomada, que é a técnica parasitológica, e como técnica microbiológica, a gente utilizou o suave acondicionado em tubo de ensaio, contendo solução salina estéreo a 85%. Durante o desenvolvimento do nosso trabalho, a gente utilizou de várias fontes de pesquisa, e uma delas foi o Kahneman, que é muito importante para a saúde pública. E ele tem uma frase onde ele afirma que as doenças infecciosas têm sido uma causa predominante de doenças e mortes, não apenas limitando as melhorias no conforto pessoal, mas também impedindo o avanço do bem-estar social geral. Como antecedente científico, nós utilizamos pesquisas que mostravam que objetos inanimados em instituições públicas têm grande presença de bactéria e parasita devido à má higienização e uso constante. Essas pesquisas mostraram a fragilidade da higiene das instituições e indicam a possibilidade de contágio, já que muitas pessoas têm acesso a esses ambientes e essas superfícies. Devido a isso, a gente separa alguns parasitas e algumas bactérias que são comumente encontrados nas superfícies e também que afetam os humanos com maior eficácia. Por isso, a gente separou a Taenia solium, que possui como hospedeiro tanto o porco quanto os humanos, a Taenia saginata, que possui como hospedeiro os bovinos e os humanos, o Ascaris lubricoides, que é mais comumente conhecido como lombriga, o Trichuris trichuras e o Enterobius vermiculares, que são duas doenças parasitológicas que também são muito recorrentes nos humanos, e o Staphylococcus aureus, que é uma bactéria que faz parte da microbiota normal do corpo, mas quando encontrada em demasia ou então encontrada em locais impróprios, ao qual ela não faz parte da microbiota, pode causar infecções graves. Na metodologia parasitológica, nós utilizamos o método de Graham ou método de fita gomada, que consiste em utilizar fita adesiva colada numa superfície que será analisada por 5 a 10 minutos. Depois desse tempo, essa fita adesiva é fixada em uma lâmina e é levada ao microscópio na objetiva de 10 para visualização. Na metodologia de microbiologia, a gente usou a técnica de suave acondicionada em tubo de ensaio contendo solução salina estéreo 85%. Foi feita semeadura em placa de Petri. Foi feita a incubação por 24 a 48 horas na estufa bacteriológica. Ficou em temperatura ambiente por 15 dias e as colônias bacterianas encontradas seriam submetidas à coloração de IGRAM e provas bioquímicas para identificação. E já a identificação de fungo seria feita na técnica de microcultivo, onde será observada a morfologia das colônias. Então, o nosso objetivo foi avaliar a presença de parasitas e micro-organismos nos corrimãos e nas maçanetas da FUNEC, Unidade Centec. Os corrimãos e as maçanetas foram escolhidas por serem superfícies de contato comum e de uso recorrente, tanto dos alunos, quanto dos profissionais da educação e dos outros profissionais que estão presentes na escola. E pelo fato dele ser utilizado de forma cotidiana, é muito difícil de se notar alguém limpando essas superfícies. Então, quando a gente avaliou os melhores locais para ser realizada essa pesquisa,
a gente percebeu que os corrimãos e as maçanetas são muito importantes no cotidiano dos alunos, mas eles não são devidamente limpos e devidamente utilizados pelos próprios indivíduos. Para a gente fazer essa pesquisa, a gente utilizou de alguns recursos, e eles foram a lâmina de microscopia, a fita adesiva, o microscópio, para fazer o método de Graham, que é o método da fita colmada. Também nesse método a gente utilizou o papel alumínio, porque quando a gente faz o método de Graham, a gente cola a fita na superfície, retira ela e cola na lâmina. A partir do momento que você cola na lâmina, a integridade daquele parasita da membrana daquele parasita pode ser rompida. Então, para que isso não aconteça e não aconteça mais nenhum rompimento com parasita, a gente utiliza do papel alumínio. A gente utilizou de suave, tesoura, caneta retroprojetora para identificar as lâminas e as placas de Petri, o Lugol como um corante para o GRAM e também um corante para a identificação de bactérias, o tubo de ensaio contendo solução salina estéreo, o H-eosina azul de metileno e o H-saborral dextrose, que foram utilizados para o cultivo de bactérias nas placas de Petri, e o corante para GRAM e também outros materiais que não possuem uma importância para serem falados assim como os recursos principais. Nos resultados esperados, a gente queria avaliar as condições higiênico-sanitárias das maçanetas e corrimãos da unidade Centec, da FUNEC, e a finalidade era alertar os profissionais e alunos sobre as condições de higiene envolvidas nessa pesquisa, tanto de higiene da superfície como a higiene pessoal dos alunos. Os resultados obtidos nos locais de pesquisa, nas maçanetas e nos corrimãos, foram fibras de papel, pelos, restos de alimentos e sujeira. E no método microbiológico, nós encontramos estafilococos, porém não foi possível fazer identificação devido à pandemia do coronavírus. Devido a tudo isso, a gente concluiu que as superfícies mais comuns presentes no cotidiano dos alunos estão constantemente infectadas com agentes patológicos da saúde, o que tornou essencial que os indivíduos entendessem a importância das práticas de higiene, como a lavagem correta das mãos, e que a instituição de ensino fosse alertada sobre o perigo e sobre a contaminação nessas superfícies. Para isso, a gente tinha como objetivo, anteriormente, fazer nas escolas uma palestra, tanto com os alunos e com os profissionais, sobre a forma correta de limpar as mãos, de cuidar dessa prática higiênica e também dos seus objetos pessoais, assim também como a gente queria fazer uma palestra com os profissionais da limpeza das escolas, informando sobre os protocolos necessários para fazer a limpeza dos corrimãos e das maçanetas, conforme os órgãos de saúde pública do Brasil. No entanto, devido à pandemia do coronavírus, não foi possível fazer essas palestras no ano de 2020, devido ao fechamento das escolas. Então, a gente propôs uma outra solução no nosso trabalho, que foi disponibilizar informativos educacionais nas escolas quando as aulas voltaram. Esses informativos educacionais, eles foram retirados da Anvisa, que é um órgão de saúde pública brasileiro, que disponibiliza no site deles e também em vários artigos científicos quais são os melhores preparos e quais são as melhores soluções para esse tipo de infecção. Vale ressaltar que com a pandemia do coronavírus, essas práticas se tornaram mais importantes, porque foi comprovado cientificamente que a mão, tosses, espirros são contribuintes para a dispersão do vírus, assim como dos parasitas e das bactérias, de vários outros parasitas e bactérias. Então, para os alunos e profissionais das escolas, nós indicamos esse informativo da Anvisa, que fala sobre como fazer a fricção antisséptica das mãos com preparações alcoólicas e com água e sabonete. Nesse informativo, a Anvisa disponibiliza a quantidade de material a ser utilizado, tanto de sabão quanto de álcool 70, os movimentos necessários para se fazer uma desinfecção adequada, o tempo de secagem das mãos após fazer a desinfecção e também disponibiliza outras organizações que colaboraram para a preparação deste material.
Já para a limpeza de superfícies, que é mais direcionado à equipe de limpeza das escolas e à direção das instituições educacionais, a Anvisa disponibiliza em um dos seus artigos esse fluxograma, em que ela estabelece como remover matéria orgânica e micro-organismos dessas superfícies, como higienizar cada tipo de superfície. Por exemplo, ela se diferencia pisos e paredes de imobiliários e também quais produtos a serem utilizados. Agora nós queremos mostrar para vocês, no final do nosso trabalho, algumas fotos que foram retiradas durante o andamento do nosso projeto. Nessa imagem a gente pode ver a sujeira que foi encontrada no corrimão e na maçaneta, onde demonstra bastante a má higienização dessas superfícies. Nessas duas últimas imagens, a gente consegue ver na primeira, uma fibra capilar, que é um pouco maior, e na segunda, uma fibra de papel. Essa fibra de papel no tom azulado é uma fibra de papel comumente usada para a produção de papel higiênico, o que traz uma certa preocupação devido à grande parte das enterobacterioses serem dispersas por meio das fezes. Então, é uma coisa que nos chama a atenção por estar presente nas maçanetas e nos corrimãos. É importante ressaltar que se uma pessoa que tiver com uma ferida ou com machucado tiver contato com esse tipo de superfície e tiver contaminado com alguma bactéria ou com parasita, em contato com a corrente sanguínea, essa pessoa pode desenvolver essa doença e ter um quadro de supressão imunológica, o que a gente percebe que não é adequado para se ter numa instituição escolar. Aqui nós deixamos também as nossas referências biográficas e ressaltamos mais uma vez que, devido à pandemia do coronavírus, nós não conseguimos fazer alguns testes confirmatórios, mas nós agradecemos o apoio disponibilizado pelo laboratório do Centec, pelos nossos orientadores e também pelo programa de iniciação científica, que nos deu e tem nos dado assessoria para realizar esse projeto e apresentarmos aqui hoje. Nós agradecemos também a participação de todos e desejamos todos uma boa noite. Muito obrigada. Obrigada, boa noite. Realizar esse projeto de iniciação científica com o Rodrigo, com a Letícia e com a Vitória foi uma coisa assim muito bacana de ser feito, porque eu nunca tinha imaginado em pesquisar a presença de parasitas em corrimões e maçanetas de porta, né? A parte microbiológica também foi muito interessante de se fazer. Essas duas meninas mostraram uma garra muito grande ao realizar essas pesquisas. Toda sexta-feira a gente estava juntas e pesquisando, colando durex, passando suave nos corrimões e maçanetas dessa unidade Centec. Gente, foi muito bacana. As coisas que nós achamos assim também são assustadoras e muito interessantes. Não achamos possíveis parasitas, não, mas achamos muitas coisas bacanas de serem vistas, coisas que nós não imaginávamos, coisas que eu jamais imaginei que poderíamos encontrar em corrimões e maçanetas. Esse também foi outro objeto de nossa discussão. É corrimões ou corrimões? Toda hora a gente ficava perguntando uns para os outros, como é que a gente pronuncia isso direito? Então foi muito interessante fazer essas descobertas juntos com Vitória, Letícia e Rodrigo. Foi um prazer trabalhar com vocês. Abraço.